Não é ninguém. Mas são Não escrevam, não, escrevam um versículo só. Muito bem. Eva, vamos sempre tentar o meu copo, filho. Maria, vamos começar. Tá? Vamos então começar. É água, não era? Cuidado, tem guitarra. Ai, meu Deus, eu tô tremendo. Calma, Maria. Bom, já vi. Não é para lá. Bom, então, como quando vos convidei para poderem fazer connosco a passagem de ano, ou a virada do ano, ou mais chique, como temos aí gente vestida de fato, como o André, por exemplo, para o Réveillon, né? Que ele vem vestido digno de um Réveillon. É mais virada de ano. Tem outros que está para passagem de ano e tal, pronto. Então temos para todos os ambientes, está uma mesa à la carte. É menu à la carte. Então, como não podia deixar de ser, há muito esta mesa que todos nós, com toda a certeza, temos para dar graças, outros temos para coisas que não se conseguiu, outros temos coisas para que chorar, outros temos coisas para que nos rir. Eu não sei se vocês deram conta, quando eu mudei o nome, pus assim, Réveillon, abre aspas, um tempo. E fechei as aspas, para que pudessem ir tomando atenção um tempo. Um tempo tem a ver necessariamente com aquilo que vai ser o Talmidim, que eu hoje vou fazer com eles de passagem de ano. Talmidim era aquilo que se fazia os discípulos no tempo de Jesus. É assim que se fazia um discípulo, com o Talmidim. Talmidim quer dizer não mais ou menos do que discípulo. Era assim que se discipulava alguém. Chamava-se alguém para a beira dele e ensinava-se exatamente como fazer. E hoje, o tema final do ano de dia 31 de 12 de 2023 é o tempo. Então o tema de hoje é o tempo. O tempo está de chuva, não é? Podemos falar nesse tempo. Já viram como ele acertou? Tempo atmosférico, não é? Mas também podemos falar tempo cronológico. Também podemos falar tempo no sentido de tempo, como é que o tempo está a beirar-se. O tempo final do tempo, ou seja, quando há um filme em que a trama do filme se vai desenrolar nos últimos 5 minutos, parece que são os minutos mais importantes do filme, é o tempo favorável, chama-se Kairos, não é? E depois temos o tempo que é a ausência de tempo cronológico, que é a eternidade. A eternidade é o não tempo, mas que se conta como se fosse um tempo. E é de facto, isso chama-se Zoé, o tempo Zoé. Então, pegando nisto, eu queria convosco passar por um dos livros que de facto é dos livros mais intrigantes do Antigo Testamento, Kohelet. Sabem que livro é esse? Não. Eclesiastes. Que era chamado antigamente nas traduções antigas, sempre se chamava Kohelet.
Kohelet é o sábio. É o sábio que se senta à porta de uma cidade em conselho a fazer o quê? Pensar. Isso é o Kohelet. Mas Kohelet, traduzido para o grego, diz Eclesiastes. E Eclesiastes não quer dizer nem mais nem menos do que eclesia. Eclesia, o que é uma eclesia? Não. É uma congregação. Eclesia era a congregação que era chamada para fora das suas casas, para um sítio determinado, para pensar o bem comum. Isso era a eclesia. Daí vem o nome eclésia, vem o nome igreja. É daí que nasce a palavra igreja. Ou os hebreus chamam Goal. Goal também quer dizer eclesia. E é pegando nisto que eu queria passar convosco algumas pinceladas por esta história de um tempo. Se eu perguntasse primeiramente à Eva, o que é que tu entendes por tempo? E tu? Assim à primeira vista. Tempo, hora. O tempo que vai chegar ou o tempo que já passou? O tempo que já passou. Ok. E tu? Como está o tempo? Chuva, sol. Tempo. Não sei, pode ser o tempo que vai durar alguma coisa. O tempo, durabilidade. Ok. E tu? Ela já respondeu por mim. Já respondi. Vocês também dão respostas gêmeas. Não, era só para perceber se isso é de tal forma uníssono. Isso é mesmo uníssono. Muito bem. Eu não sei se vocês têm noção. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Só um bocadinho. Não sei se têm bem noção quem escreveu o livro de Kohelet. Sabem quem escreveu? O grande rei Salomão. Salomão, a tradição diz-nos que ele escreveu 3 livros. O primeiro é o da sua infância, da sua mocidade, das suas paixões. Sabem qual é? Cântico dos Cânticos. É o tempo das paixões de Salomão. Quando Salomão é rei e ele está no apogeu, quando ele tem que reinar sobre todos, ele escreve o livro de Provérbios. Mas quando ele está velho, escreve Eclesiastes. Sabe o que é que os velhos gostam de fazer? Escrever? Escrever e ler. Fazer memórias. Trazer acontecimentos à memória. Fazer estas recordações que nos obrigam a pensar o que foi bem feito, o que foi mal feito e qual foi o sentido daqueles acontecimentos. Então ler Eclesiastes é entrar nessa profundidade. Eclesiastes é o livro que a gente se senta e diz assim, pois é, a vida está aí e o que é a vida? É o tempo em que Salomão vê que está para morrer, está velho, e começa a perguntar-se, e agora? Eu vou morrer, e agora? Qual foi o sentido do que passou? E então o que é que ele começa a fazer? A olhar para tudo o que passou. E o que ele está a ver diante dos olhos dele. E ele acha tudo. Sabem o quê? Então vou ler-vos. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Eu vou dizer-vos como ele considera tudo. O grande rei Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento. Ele considera tudo da seguinte forma. Ouvem-me todos bem aí ao fundo? Vocês ouvem bem? Ouvem? Ótimo. Sem micro, não é? Ok. Ótimo. Então, ele considera assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade das vaidades. Ou seja, ele chega. O máximo de sabedoria de Salomão foi que tudo é vaidade das vaidades. Então, tudo é fugaz. Tudo não passa de uma vaidade. Estamos a falar do homem mais vaidoso à face da terra. O homem que tinha 700 mulheres. Entre escravas, esposas e concubinas, tinha 700 esposas. Aliás, não sei se tem noção como é que Salomão perde tudo. Por causa
das mulheres. Porque ele começou a arranjar mulheres de outras religiões. E sabe o que é que ele fazia às mulheres de outras religiões? Para elas ficarem contentes, ele começou a pagar os templos dos deuses delas. E os deuses delas começaram a proliferar também aonde? Em Jerusalém. E é por isso que o império, o grande reinado de Salomão acaba. Porque se entregou à idolatria. Estamos a falar do homem mais sábio. Então o homem mais sábio, na sua sabedoria, caiu na idolatria. Porque esqueceu-se do que escreveu. Tudo tem um tempo. Continua dizendo assim ele. Eclesiastes, este livro que nós estamos a falar, não tem lógica, não tem ordem, é no fundo uma ebulição de anotações. Sabe o que é uma ebulição? Quando a gente está a ferver. Quando é que vocês sabem que está a ferver? Quando ela começa a borbulhar. Isso chama-se ebulição. Entrou em ebulição. Então o livro de Eclesiastes o que é? É um fervilhar de quê? Pensamentos de Salomão. Salomão pega e senta-se a pensar alto. E começa a escrever. O que simplesmente pensou. E o que é que ele pensou? Não tem esquema de nada, não passa de uma grande reflexão. O objeto é avaliar a vida como ela é. Sabem qual é o bem mais precioso do século XXI? Tempo. Sabem porquê? Porque é o único bem que não é comprado. Nós não podemos comprar tempo. Alguém perde tempo? Perde muitas vezes. Então se alguém perde tempo quer dizer que alguém ganha? Não. Então como é que se perde? Não se perde. Ganha-se. Num dia, depois ganhas mais 24 horas. Simplesmente nós vamos ganhar. Será que desperdiçamos ou simplesmente fazemos aquilo que Salomão estava a dizer? Não passou de vaidade das vaidades. Não, porque é das vaidades. Então eu queria convidar-vos a quem tem a Bíblia que abrisse em Eclesiastes 1,14. E eu gostava de ler convosco, interessante. 1,14 diz assim: de começar a olhar a vida para tal qual como ela é. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ou seja, o que é que ele fez? Ele pôs-se a olhar para tudo o que acontece debaixo do sol. Bem, isto é uma aflição de espírito. O que é uma aflição de espírito? Estamos a caminhar para morrer. Mas Salomão só deu conta disto quando passou metade da vida. E percebeu, bom, mas espera lá, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Está a acabar. Se passarem para o capítulo 2, versículo 11, diz assim. 2:11. O livro é sempre o mesmo, Eclesiastes. Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade das vaidades. Tudo era aflição de espírito e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Repare, ele não diz só que era vaidade. Ele diz outra coisa, não servia para nada. Isso é uma loucura. É uma aflição de espírito. Conseguem perceber o que é que isso quer dizer? Imaginem que alguém estar nos últimos dias da sua vida e dizer assim, amigo, o que tinhas a fazer, fizeste. Agora estás entubado a olhar para o branco do teto. Não há mais nada a fazer. Sabem como é que se chama aqueles dias? Uma agonia. Porque sabes o que é que faz lembrar? E do que não fizestes, que devias ter feito. Não passa de uma grande aflição. Diz ainda o autor, em 2:16, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Ou seja, ele está a dizer assim, não julguem que nós nos vamos lembrar mais do sábio do que do homem tolo, porque isso não é verdade. Ou seja, não é de quem sabe muito, é de quem viveu bem. E
E continua. Porquanto de tudo o que nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Sabe o que é que Kohelet está a fazer? Está a olhar para Deus e está a vomitar em cima de Deus. Mas que é isto? Mas será justo que eu, sendo sábio, vivendo dignamente, vá morrer de igual forma que quem não tirou proveito nenhum da vida? Isto não passa de uma estupidez. Aliás, Kohelet diz isto no seu livro. É um absurdo. Ele olha para a vida e diz que a vida não passa de um absurdo. Vocês sabem que se hoje um homem escrevesse este livro e que não tivesse a Bíblia, sabem como é que lhe iam chamar? Não? Como é que vamos chamar? Sim. Um filósofo liberal com linha marxista. Estamos a falar do homem mais sábio do Antigo Testamento. Mas se fosse hoje e não tivesse o letreiro a dizer Salomão, não ia chamar um homem doido e paranoico. Porque está a fazer as perguntas certas. Continua o mesmo autor. Vou dar aqui umas pinceladas. Olhando para os factos nus e crus, aquilo que iluminado pelo meio-dia, um livro não avalia a eternidade, apenas busca âncoras em Deus. Este livro só quer buscar âncoras em Deus para entender o que é que se passa aqui. Então ele diz que tudo é vaidade, inutilidade, futilidade, névoa de nada e bolhas de sabão. Sabe o que é uma bolha de sabão? Já viram uma bolha de sabão? Em Lisboa, às vezes, ali na praça, há uns artistas que eles fazem com uns arcos muito grandes. Vocês já uma vez repararam? Uns arcos muito grandes e que eles põem aquilo numa bacia grande com espuma e que eles são capazes de fazer uma bolha que eles cabem lá dentro. Aquilo é uma arte, não é? Mas aquilo é... não tem nada. Mas tinha um homem lá dentro. Não tem absolutamente nada. Ele considera que a vida é isso. Uma bolha de sabão. Nada. Então porquê é que nós vivemos? Depois ele chega ao capítulo 3. E no capítulo 3, acompanhem com atenção o capítulo 3, que é o nome de onde vem este Talmidim. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Há tempo de espalhar pedras, mas também há tempo de juntar pedras. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho conhecido que não há coisa nenhuma, nem coisa melhor, que eles que se alegrarem e fazerem bem da sua vida. Em todo homem, coma e beba, e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. É isso
E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. Repito, o que é, já foi. Então não é nada, porque já foi. No ano 2023, a gente agora começa a receber aquelas demoníacas mensagens que todos os seus sonhos se realizem. Todos os seus sonhos se realizem, as suas promessas, e aquela borborreia toda, é uma coisa infernal que se manda. E eu pergunto assim, espera lá, tu estás a dizer isso a que propósito? Tu sabes se eu plantei alguma coisa para que vá colher? Isso é tempo de jogar fora. E é uma inutilidade. Sabem quando é que se faz isso? Quando não se quer gastar tempo a abraçar. Só se manda uma mensagem dessas quando não se quer abraçar. Só se manda uma mensagem dessas quando não se quer sentar. Porque quando se quer, não se perde tempo com isso. E gasta-se tempo no resto. Então, isso é o tempo. E continua com o relete para terminar o capítulo. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que já se passou. Vi mais uma coisa debaixo do sol. Vocês já viram o que é que Salomão passou o tempo a fazer? Debaixo do sol. A ver. A observar o que passa. Quem passa. Como faz. Não fez mais nada. Só observou. E diz assim: vi que debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, há impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que em si mesmos são como os animais. O homem mais sábio da Bíblia diz que olha para Deus e olhou para a forma como os homens vivem e disse que eles eram iguais a animais. Será que Salomão está enganado? Já te disseram para te sentar. Há um tempo para te mandarem sentar. É que tens um tempo para começar a achar. Queres descobrir esse tempo? Vês? Estás a ser sábia. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo sucede aos animais. Sabe o que é que sucede aos animais, igual aos homens? Comem, dormem, morrem. Será muito diferente como vimos este 2023 a passar. Comamos e bebamos, porque logo morreremos. Kohelet quer trazer-nos a redenção do tempo. Sabem qual é a maior redenção do tempo? É olhar para o tempo e dizer: não sei. Não sei o que vai ser amanhã. Mas há uma coisa que eu sei. Deus estará. Essa é a única certeza. Sem saber se amanhã é o tempo de matar ou de viver. Se é o tempo de rasgar ou de cozer. Sem saber que tempo será amanhã, há uma coisa que sabemos. Deus está. Não só está. Ele é amanhã
o que era ontem e o que é hoje. Então podemos viver. O mesmo autor diz-nos no livro de Provérbios, que é com a frase que quero terminar convosco. O livro de Provérbios é o livro anterior do livro de Eclesiastes. Se andarem para trás, é o livro anterior. Provérbios 3, 1. Provérbios 3:1. Sim. Mas o filho Posso fazer uma pergunta? pode. Calma. Qual é o sentido de tu veres um caminhão atropelar uma criança? Nenhum? Não é nenhum? Como assim? Ok. Qual é o sentido de tu veres um caminhão atropelar uma criança? Tem sentido? Não. Madalena, qual é o sentido de tu veres alguém fazer festa porque um bebê nasceu? Isso tem sentido. Tem? Qual? Porque um cedo nasceu. Madalena. Madalena. Ana, Madalena. qual é o sentido de tu veres uma galinha ser morta com uma faca para pôr dentro de uma panela? Tem sentido? Tem. Qual? Vamos ser como a Eva. Para comer. Para comer. Ser bom. Vocês não percebem que nada disto tem sentido? Nada. Não. A criança pode morrer logo a seguir. Verdade. Mas pode. E a criança, se não for muito lado, poderia ser festa. A galinha podia ter muitos pintinhos ainda para ensinar a ir buscar comida. E a criança, se fosse do... E a criança atropelada podia não ser atropelada. Faz algum sentido. Mas tudo isso acontece debaixo do sol. Então acertei. Sabem qual é o nosso perigo? É passar 2023. 2024 vai ser diferente. Claramente. Porque agora eu vou pensar pela minha cabeça e o que diz o meu coração. Desde 2022. E diz assim o livro de Provérbios sobre isso, que é o que vos quero ler. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 5, o mesmo capítulo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te guies no teu próprio entendimento. O maior problema de 2024 é nós, pelas circunstâncias, acharmos que entendemos alguma coisa. A Paula disse, sentados a uma mesa, sabe o que é que aconteceu? A Paula disse, um homem chamou 12 que não serviam para nada, começou a lavar-lhes os pés, senta-se e pergunta-lhes assim, vocês entenderam o que eu acabei de vos fazer? É Nosso Senhor. É Nosso Senhor, não é? E eu acho que eles não entenderam nada. Mas no final, nessa mesma refeição, um amigo recebe um pedaço de pão partido, embebido em carossete, que é uma sopa doce que os judeus comem, em carossete, e diz-lhe assim, Jesus, Judas, faz o que entendestes. Faz lá o que tu entendestes. Rápido, Judas. Vai fazer rápido o que tu entendestes. Sabe o que é que Judas tinha entendido? Vou traí-lo. Porque esqueceu-se do que tinha ouvido. Então é pegando nisso que eu hoje vos queria deixar, no ano de 2023, este último talmidinho. Peçam a Deus que possa redimir o vosso tempo. Porque não penses tu, Ana, Madalena, Gabriel, Cauã, Maria, Eva Maria, vocês têm mais tempo que os outros.
Quer dizer, pode não ser bem. Mentira, Fábio. Para amanhã. Você sabe que nós amanhã morremos. Então, é o que não pensem Ok, é não pensa. que têm mais tempo. Mas também posso dizer o mesmo ao João. Que o João não pense que tem menos tempo. Porque isso não passa de vaidade. Isso é o que nós entendemos da vida. E o que nós entendemos da vida é uma vaidade. Por isso termina o autor dizendo: entrega de todo o teu coração, todo o teu entendimento a Deus e deixa-te guiar pela sua palavra. Então este era o Talmidim de hoje e nós queremos desejar a todos uma feliz virada e que 2024 esteja apoiado e que se possam refugiar verdadeiramente no Senhor. Agora eu encerro aqui esta parte que tenha gravado e o resto é uma coisa mais íntima e não será gravada.